do dinamismo, né? Hoje. Bem morna. E o basquete tem esse dinamismo, Gelada. né? Às vezes em minutos ali uma partida muda completamente, então tô me encantando pelo basquete. Mas Paulo, falando ainda da tua passagem no Grêmio, como é que foi, eu tenho bastante curiosidade disso, né? O título mundial de 83, como é que foi aquele bastidor, assim? Como é que foi aquela... Sabe por que ele tem curiosidade? Porque ele, além de novo, é colorado. Colorado. Então não se interessa muito pelo Grêmio. Não, eu sempre gostei muito de futebol, mas assim, a minha curiosidade é pelo bastidor, assim, daquele momento do... De repente eu vou contar os bastidores, tu como horário vai querer fazer alguma crítica, mas não tem problema, pode fazer. Não. Pode fazer, jamais. não tem problema. Jamais. Tá, mas os bastidores com o Renato ou sem o Renato? Não. Depende. Que horas são? Bota ser pra maior de 18 ali. Aí veio de novo, aí fortaleceu o apelido, né? Não, assim, foi feita toda uma preparação, desde a Libertadores, até isso eu sempre conto para as pessoas que perguntam. O Espinosa fez um planejamento que a gente tinha disputado a primeira Libertadores, porque na ocasião eram 2 clubes só que iam para a Libertadores, era o campeão e o vice, era bem mais difícil de ir para a Libertadores. E nós fomos campeões brasileiros e fomos, logicamente, para a Libertadores, e o nosso primeiro ano da Libertadores não foi legal, sabe? Não houve a preparação. Na época, os times brasileiros também não davam tanta importância para a Libertadores como dão hoje, e nós não fomos bem. E aqui na época foi feito um planejamento na segunda Libertadores, que nós fomos vice-campeões, esse jogo que eu te falei que nós perdemos para o Flamengo, também disputamos a Libertadores, né? Como vice-campeões, eram os 2, Flamengo e Grêmio. E aí houve uma preparação, todo um trabalho, foi deixado de lado o Campeonato Gaúcho, foi deixado de lado quase que o brasileiro também para se dedicar à Libertadores. E aí eu nunca esqueço que no quadro, no vestiário, né, tinha um quadro mural assim da programação, tudo, o Espinosa desenhou uma escada, né, da Libertadores, cada fase da Libertadores, uma escadinha. Cada fase que a gente passava era um degrau que ele botava ali, ele ia botando. E lá no alto, no mais alto do quadro, tinha Tóquio, Japão, que era o Mundial. E a gente foi indo, e aquilo ali servia como motivação, ele usou a psicologia também, né? Cada fase da Libertadores que a gente conquistava. E aí conquistamos a Libertadores. Aí faltava só mais um degrau, porque na época era um jogo só. Sim. E aí foi feita toda uma preparação, deixamos tudo de lado, fomos para Gramado, Canela, né, para fazer a preparação. Ficou o time B disputando o Campeonato Gaúcho. E até foi bom para ti, né? Porque o Inter ganhou na época o Campeonato Gaúcho. E aí a preparação era todinha para o Mundial. Nós ficamos 3 semanas, quase um mês em Gramado, treinando 3 vezes por dia. Não, lógico, não todos os dias, né? Mas tinha o Iton Fritz, que era o preparador físico. A gente treinava antes do café, em jejum, voltava, tomava café, treinava depois e treinava à tarde também. Então foi feita toda uma preparação, e na época, como não tinha tudo que tem agora, o Espinosa e o preparador físico viajaram para a Alemanha para assistir os últimos jogos do Hamburgo lá, e nós treinando em Gramado. E então foi feita toda essa preparação justamente para o Mundial, porque na época o Hamburgo era como se fosse hoje o Real Madrid, a Juventus, que na época tinha o ganho da Juventus. O Hamburgo foi campeão, né, da Champions, mas hoje ganhando da Juventus. Era o melhor time, lógico, da Europa, e nós o melhor time daqui. Então foi feita toda essa preparação para chegar lá no Mundial e conquistar, né? E graças a Deus deu tudo certo. Mas é mundial ou é intercontinental? Eu te falo, hoje existe uma dúvida, até hoje o pessoal fala, mas é mundial. Mas o importante para mim... Eu também acho que é. Para mim, é importante que teve uma premiação, esse dinheiro já entrou na conta. Tem uma foto do Grêmio campeão, eu tô lá. E que até 2006 era considerado mundial, né? Exatamente. Depois virou intercontinental. Mas teve um Mas negócio... foi reconhecido, né? Sim, foi reconhecido pela FIFA, e teve um clube aí que parece que botou Mundial FIFA e mandaram tirar a FIFA, né? Olha aí. Eu vou respeitar os convidados. Mas, Paulo, e o pós-jogo, assim, acabou o jogo, Grêmio campeão mundial, como é que foi o vestiário, assim, aquele pós, acabou o jogo, campeão mundial, e aí? Como é que foi? Foi legal, porque, pô, é o que a gente queria, sabe? Mas eu vou te confessar um negócio, demora pra cair a ficha. Demora, assim, eu vou te falar que a realidade mesmo, nós entramos na realidade, a maioria dos jogadores entrou na realidade quando a gente chegou em Porto Alegre. Por tudo que aconteceu aqui, sabe? Porque a gente não tinha... não sabia a dimensão da repercussão que tinha dado aqui, sabe? Da maneira que foi.
Imagina, tá lá do outro lado do mundo. A gente não sabia, não tinha tudo que tem hoje, né? Então a gente não sabia e caiu a ficha realmente na chegada aqui. Porque, pô, o aeroporto estava lotado, o Olímpico, quando nós fomos... Mas era só fazendo stories. Pois é, mas não tinha o Dog na época, não tinha iPhone. E nós chegamos no Olímpico, a gente foi de carro de bombeiro até o Olímpico, do aeroporto até o Olímpico. Chegamos no Olímpico, parecia que tinha jogo, estava lotado. Lotado o estádio Olímpico, como se tivesse uma final de um campeonato. Até chegar lá foi, tipo, do aeroporto até lá, deu mais de 3 horas de cortejo. Mas aí naquela adrenalina foi tranquilo, né? Então a repercussão mesmo, a gente começou a perceber da importância de tudo na chegada aqui em Porto Alegre. Porque, pô, a gente meio que se largou depois disso aí, porque a gente tinha um amistoso já marcado em Los Angeles contra o América do México. Era um amistoso da TV, que o América do México é patrocinado por uma TV. Então o jogo ia passar para tudo que é lugar lá. E o Grêmio campeão do mundo, tal, isso, aquilo. E aí teve o jogo, empatou o jogo, acho que 0-0 ou 1-1. Aí tinha que disputar nos pênaltis, porque tinha uma taça, e como o jogo era da televisão, sabe, tinha que entregar a taça pro... Aí chegou lá, os caras falaram, o Espinosa, não, pode ficar com a taça, não queremos taça de um jogo. Bota o time do Grêmio. E os caras, não, mas tá passando na televisão, tem que um torneio que foi divulgado dessa maneira, que o Grêmio teve cachê e tudo, né? Aí a gente já foi pros pênaltis, a gente ainda ganhou. Passamos por Los Angeles e trouxemos mais uma taça. Mais uma taça e um cachezinho, um dinheirinho. Também.